Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Irmãos, hoje eu quero falar do pecado de Davi. Davi era um homem de guerra. Ele foi eleito para estar no meio do povo, para estar no meio da guerra do Senhor dos Exércitos. Ele era um homem com o Espírito Santo dele, estava dentro do coração dele. Enfim, ele era um homem de Deus, um homem que tinha luz, que sabia guiar, sabia correr no meio da guerra. E um dia ele foi aconselhado a poder ficar em casa por causa da sua idade, já que ele já não tinha maestria com a mão, com a sua própria luta. E olha só como que vai acontecendo as coisas sem guia. E Davi não consultou a Deus para poder ficar em casa. Ele simplesmente recebeu o conselho e achou que devia ficar. Mas não, ele tinha que estar na frente do povo, tinha que estar na frente do exército. E naquele dia aconteceu um dado muito ruim, porque Davi, com a sua cabeça livre, saiu na frente do palácio. Quando ele saiu da frente da sacada do palácio, ele viu de cima uma mulher muito bonita, Betsaba, e aquele desejo entrou no coração dele, e ela era uma mulher casada. Então, senhores, a cabeça vazia é a oficina do diabo, sim. Esse é um provérbio antigo e que todos nós sabemos o que acontece. Então, se o homem é designado para uma coisa, o homem não deve se distrair, ele tem que focar naquilo. Se você é designado na obra de Deus, se você tem um foco para a obra de Deus, ou se você tem um foco no teu trabalho e na construção espiritual da tua vida, não se distraia com nada. O trabalho é esse, então é esse. Vai à luta, vai à guerra, porque você foi escolhido para ser um homem de Deus na terra. E você, mulher, foi escolhida para ser uma varoa de Deus na terra, para dar sustentação dentro da tua casa, para ajudar o teu esposo em tudo. E o homem, tratar sempre a mulher com carinho, sempre com amor. Mas tenha foco na obra de Deus. Tenha foco na guerra, porque essa guerra ela é grande. Não tinha como o inimigo entrar na vida de Davi. Ele não tinha formas, porque onde Davi estava focado, que era na guerra, era na luta, ele focava, ia, vencia, porque Deus dava vitória a ele. Mas quando ele desfocou daquilo, quando ele quis fazer coisas que ele não fazia, a cabeça dele ficou vazia, e o inimigo sorrateiramente, ele veio devagarzinho, entrou na vida de Davi para poder destruir ele. E entrou e destruiu com grande forma. Porque quando se faz um crime, logo em seguida você tem que fazer um outro crime para poder cobrir aquele outro. E Davi foi tão criminoso para poder cobrir a mentira dele, cobrir o crime dele, que aquilo já era um pecado enorme, que depois que ele adulterou com a mulher, ele engravidou a mulher, aí ele teve que cobrir aquela mentira, aquele pecado, por causa da vergonha do pecado, ele foi cobrir aquele pecado. E a hora que ele cobriu o pecado, ele mandou matar Urias. Aí encheu a sua mão de sangue de um homem inocente, em que Urias foi morto pela mão de Davi. Sim, foi morto pela mão dele, porque ele criou um caminho, uma armadilha para que Urias caísse nela. E a partir daí a espada nunca mais saiu da sua casa. A partir daí o pecado entrou e destruiu a casa de Davi. Numa só brecha que Davi fez, numa distração que Davi fez. Porque Deus perdoou Davi, Deus perdoou Davi. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a benção já não era mais como era antes, porque a espada entrou na casa de Davi, porque perdeu o filho, que a Betsaba estava grávida, perdeu aquele filho morreu. Depois disso, um filho teve desejo, o pecado entrou de uma tal forma dentro da casa dele, que um filho teve desejo pela minha irmã, acabou estuprando a minha irmã. Depois que estuprou essa minha irmã, o outro irmão achou aquilo como o irmão legítimo, veio e se vingou e matou aquele outro. O outro foi preso, depois o outro morreu na guerra. Então o pecado entra para destruir e para arrebentar o povo. Existe perdão? Existe. Davi voltou atrás, o Senhor perdoou, ele tocou a vida dele, mas aquela cicatriz do pecado ficou. Então a cicatriz do pecado fica, o pecado maltrata, o pecado judia, o pecado arrebenta com o homem. E é grave a forma que o pecado entra na vida do homem e entra para destruir. Portanto, foque naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te mostrou. Foque na guerra espiritual que você está vivendo. Porque essa vida é uma vida de guerra espiritual. Existe muito mais guerra no céu e na terra do que você imagina. Muito mais. Então, vista com o capacete da salvação. Pega a espada da justiça. Pega a Bíblia. Pega a oração. Ore de madrugada. Jejue. Lute e vença. Porque essa vitória é sua. Deus seja louvado.